Eu creio que Jesus deve ter respondido para ela: eu não faço acepção de pessoas. Eu não faço acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está te vendo você aí. Você pode ter entrado nesse lugar desempregado. Você pode não ter o dinheiro para comprar o seu pão amanhã, mas você é equiparado diante do Senhor Jesus como o maior milionário dessa terra. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele disse: mulher, dá-me de beber. A mulher disse: como, Senhor? Tu sendo judeu, como que eu vou te dar de beber? É verdade? Ela não poderia dar de beber ao Senhor Jesus, porque quando ela falou isso com o Senhor Jesus descobriu algo que ela estava fazendo que era ilícito. Então Jesus disse para ela: olha, se você beber da água que eu te dou, jamais você terá sede. E ela disse para o Senhor Jesus: Senhor, então me dá desta água, para que eu não venha nesse poço mais pegar água aqui, que eu já me sinto cansada. Eu tenho que vir ao meio-dia, porque a minha conduta não se condiz com as mulheres deste lugar. Eu tenho que vir aqui ao meio-dia, enquanto elas estão em casa, cuidando dos seus afazeres, e eu estou aqui sozinha, porque a minha moral está baixa, Senhor. A minha moral está baixa. Então Jesus disse para ela: vai em casa e chama seu marido e vem cá. Ela virou para ele e falou assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí ele falou assim: disseste bem, filha, disseste bem, você não tem marido, porque 5 já tiveste. O que você tem também não é teu. A luz do Senhor naquele momento, a presença. Acabou a bateria aqui. A presença do Senhor naquele momento descobriu o pecado daquela mulher. Ela não tinha moral, por quê? Porque ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava com ela também não era dela. Então aquela mulher calou-se diante do Senhor. Ela entendeu naquele momento que a água que Jesus poderia dar a ela não era a água daquele poço e nem do cantil do Senhor. Ela entendeu que no momento em que ele falou com ela, a água que ele poderia dar a ela era a essência do Evangelho, que levava ela para a vida eterna. Mas para isso, ela tinha que se consertar diante do Senhor. O Evangelho do Senhor é a nossa água. É o Evangelho é quem nos dá vida. É o Evangelho é quem nos faz ser alegre. É o Evangelho é quem nos faz ter a convicção de vida eterna. E o Senhor Jesus é esta água que é o Evangelho do Senhor. O Evangelho que você aceitou. A partir dali, mudou a vida daquela mulher. Então Jesus diz para ela: disseste bem, mulher. Você disseste bem, porque agora você disseste a verdade.
Então Jesus continua o diálogo com aquela mulher, explicando a ela o significado da adoração. Os discípulos chegaram, eu creio que fizeram aquela reunião, e Jesus começou a falar para aquela mulher o significado da adoração. Jesus disse: olha, mulher, não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim que você vai adorar o Senhor. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos que adorar o Senhor indo a Israel, ou então no Monte Gerizim, para adorar o Senhor? Então Jesus disse para ela: chegará o dia em que nós adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. Aquela mulher começou a entender. Bota mais um pouquinho de retorno aqui para mim, meu filho, e não mexe mais não. Aquela mulher começou a entender o significado daquele que estava ali ao lado dela. E ela, naturalmente, ela entendeu que aquele que estava ali ao lado dela era o restaurador da moral. E a partir daquele momento, aquela mulher voltou para sua casa. Ela não entrou dentro da tua casa, ela não ficou mais de cabeça baixa, ela não se escondeu das outras mulheres, e sim saiu para a rua, evangelizando em nome do Senhor, trazendo as pessoas, aleluia, para estar junto com o Mestre. E a Bíblia continua dizendo, aleluia, que muitos samaritanos creram em Jesus. É assim que Deus faz. Quando o Senhor Jesus, o restaurador da moral, Ele entra na vida da pessoa, você encaixa na sociedade, você encaixa na escola, você não tem medo de andar, olhar as pessoas nos olhos, você não tem medo de participar de reuniões, você não tem medo de nada disso. Porque o restaurador da moral chegou na sua vida. O restaurador da moral, aleluia, ele chegou, entrou na sua vida e entregou para você. Vira sua Bíblia no capítulo 5. Põe um pouquinho mais de retorno aqui para mim, meu filho. Obrigado. Jesus continuou realizando algo tremendo. No capítulo 5, a Bíblia diz assim: passado essas coisas, quer dizer, passado este encontro do Senhor, passado um milagre que o Senhor Jesus fez à distância. Eu esqueci de falar disso, porque Jesus faz milagre à distância. Você está aqui hoje, aleluia, o seu filho pode estar sendo tocado pelo Espírito Santo agora, lá onde ele estiver. O Senhor faz, aleluia, restauração à distância. Não é só aqui nesse lugar, porque senão nós não orávamos pela Nigéria, nós não orávamos pelo pastor, ele está distante daqui, mas nós sabemos que Jesus realiza aqui, e realiza lá, e realiza ali. Ele realiza a distância. Eu estou aqui, meus filhos estão longe, mas eu estou tranquilo. Eu estou em paz com o meu Senhor. Aleluia.
você também precisa, não deve estar em paz com o seu Senhor. Aleluia, porque os seus familiares estão à distância, mas o Senhor está cuidando deles. Restaurador. Jesus, o restaurador da saúde e do corpo físico. Não pensa você que Jesus não se preocupa com o seu corpo físico. Jesus se preocupa com o seu corpo físico. A Bíblia diz aqui em João capítulo 5 que passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Nós não sabemos qual era essa festa. Não diz qual era, se era a festa do pão asmo, se era a festa da uva, se era a festa do tabernáculo. Nós não sabemos, mas nós sabemos que tinha festa em Jerusalém. E a nossa única preocupação quando nós vamos dar uma festa é organizar tudo nos seus lugares certinhos, ornamentar da melhor maneira possível, para ficar agradável aos convidados. Não é verdade? E eu creio que naquele dia em Jerusalém, lugar de muitas pessoas importantes, lugares como a casa de Caifás, a casa de Pôncio Pilato, o templo de Salomão, tudo revestido a ouro, na maior riqueza, os sacerdotes vestidos de linho fino. E a Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém. Continua no versículo 2 dizendo: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa da misericórdia, o qual tem 5 pavilhões ou 5 alpendres. Neste jazia multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Veja bem, esse lugar era um lugar que foi construído para todas as pessoas que eram desprezadas da sociedade se alojarem neste lugar. Cego, coxo, aleijado e doentes que não tinham mais cura, doentes, pessoas terminais, estados terminais, estava naquele lugar. E eu creio que aquele lugar seria um lugar difícil até de se chegar, um lugar aonde você, talvez nós não passasse perto. Jerusalém está enfeitado para a festa, muita gente bonita em Jerusalém, muita roupa bonita em Jerusalém. Mas naquele dia, o restaurador da vida, o restaurador da saúde, o restaurador do corpo físico, ele deixou o caminho central da cidade e saiu e chegou naquele lugar fédido, naquele lugar que ninguém quer ir, e lá estava o restaurador da saúde, o restaurador do corpo físico, e olhou para aquele paralítico e disse: